Então, oficialmente, boa noite, pessoal que está aqui comigo hoje. Obrigada por estarem aqui, né? Hoje a aula vai ser sobre o Ano Novo, eu tinha até mandado no grupo. A gente basicamente hoje vai usar só a Bíblia, se você não tiver, pode pegar em um aplicativo, alguma coisa que você tenha disponível para poder ler. Mas também não é obrigatório, tá? Que eu vou falar o que a gente vai lendo ao longo. E por que eu escolhi o tema Ano Novo? Deixa eu só, que mais alguém pediu para entrar? Aí. Para a gente que é católico, o ano novo começa domingo. Então, a partir de domingo, agora, né, no caso, entre sábado e domingo ali, que é dia 29, 30, a gente vai começar o nosso ano novo católico, né? Antes de tudo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Tem uma oração de São José Maria Escrivá que fala assim: eu vos adoro, meu Deus, e vos amo com todo o meu coração. Dou-vos graças por me tendes criado, feito cristão e consolado neste dia. Perdoai minhas faltas que hoje cometi, e se algum bem fiz, aceitai-o. Guardai-me durante o repouso e livrai-me dos perigos. A vossa graça seja sempre comigo, com todos os que me são caros. Meu Deus, dai-me luz para conhecer os pecados que hoje cometi, as causas deles e os meios para evitar. Amém. Então, antes de qualquer coisa, a gente invoca o nosso querido Espírito Santo, né? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, antes de qualquer coisa, mais importante, né, Jesus está aqui com a gente presente nesse dia, né, nos ajudando, que não sou eu que vou ensinar nada, eu só vou passar o que a gente já sabe e já tem pronto em mãos, né. Então, primeira parte, né, o que é o Ano Novo Litúrgico? Para quem não sabe, né, a Igreja Católica, ela organiza o tempo litúrgico de acordo com a vida de Jesus Cristo. Então, geralmente a gente tem um círculo, né, que a gente fala que é como se fosse um arco, né, eterno, que sempre vai ser contínuo, então ele nunca vai mudar, onde a igreja, ela prepara como o advento, que é a espera, que é onde começa esse domingo, né, dia 29, 30, ali depende da igreja, mas o domingo a gente começa o ano do advento, e é essa espera que são as primeiras 4 semanas para o Natal. Depois do Natal, tem toda aquela parte, aquele tempo, a gente vai para o tempo comum, que é a maior parte da Igreja Católica. 50% de tudo que acontece durante o ano é o tempo comum. Não é que não aconteceu nada de extraordinário durante esse tempo, mas são os tempos que não tem nada tão marcante, assim, digamos, quanto, por exemplo, o Natal, que Jesus nasceu, e a Páscoa, que são os feriados mais importantes para a gente, porque é quando Jesus nasceu, e o outro quando Jesus deu a vida por nós. Né? Depois vem o tempo pascual, né? Depois do tempo comum, na verdade, vem a quaresma, o tríduo e a Páscoa. E depois de que acaba todo esse ciclo, vai para o tempo pascual e volta para o tempo comum. Depois o tempo comum volta para o advento e assim por diante. Então, é um ciclo da vida. Para quem não sabe, a gente ainda está no ano C, tá? Da Igreja Católica. E o ano que vem a gente começa com o ano A. O ano A para a gente, deixa eu só ver que alguém pediu para participar. Ok. O ano A, para quem não sabe, é o Evangelho de São Mateus. Então, é como se agora, domingo, a gente zerasse o jogo, a gente zerasse tudo e começasse do primeiro evangélico, que é o primeiro evangelho, que é o A. Depois que acaba esse evangelho, assim por diante vai o B, o C e assim certinho. A Igreja Católica ela é perfeita e ela é completa. O que acontece a partir dessa questão de ano A, B e C? A nossa liturgia, que é a palavra do dia, que o Senhor quer conversar conosco, que a gente tentar conversar e ouvir o que Deus quer para a nossa vida, ela é separada tintim por tintim. Então, por exemplo, Bia, a Bíblia é enorme, por onde eu começo? Muita gente já deve ter tentado começar por, sei lá, Gênesis, capítulo 1, quando Deus criou o céu e a terra, etc. Mas não necessariamente a gente acompanha dessa forma. Por quê? Pode ser que você faça dessa forma e dê certo, mas é muito mais fácil a gente começar a ter um começo e um meio-fim para ler, ter um norte para nos ajudar, do que a gente começar sem rumo, sem ter um porquê, um para quê ou para onde ir. Então, o que acontece na Igreja Católica? A gente tem a liturgia diária. Essa daqui é desse mês, tá? Eu compro, não sei se dá para vocês verem.
Dentro dela, todos os dias tem a palavra de Deus, o evangelho e assim por diante, tá? Então, todos os dias a gente é convidado a ler a palavra de Deus. Para quem não sabe, a Lectio Divina, né? É um diário orante, é uma forma que a gente tem de saber o que Deus quer para nossa vida e conversar com Ele. Então, a gente tem tudo perfeito na palma das nossas mãos. E, às vezes, eu não tenho caderninho, eu não tenho como fazer isso. Vários aplicativos hoje em dia, como Minha Capela, Liturgia Diária, Halo, tem isso para a gente de graça. E não só isso, a gente tem como se inscrever, como, por exemplo, o Minha Biblioteca Católica, todos os dias eu abro meu e-mail, meia-noite eles mandam um santo do dia, então todos os dias eu acabo conhecendo um santo diferente, o que é muito legal, a história deles, e ainda tem embaixo o que o pároco falou sobre aquilo, então fica ainda mais fácil de eu entender o que a palavra quer dizer para mim, porque a gente sabe que às vezes a Bíblia é uma coisa muito antiga, então muito do que está escrito ali a gente não consegue entender, porque são palavras que a gente já não usa mais, já não tem mais tanto um porquê no nosso dia a dia. E até porque o Brasil é um país tão gigante que a gente vai se perdendo em muitas formas de falar. Então, às vezes, de um lugar a gente fala de uma forma mais coloquial, no outro a gente fala de uma forma mais informal, cada um tem o seu sotaque, sua forma de chamar a mesma coisa. Então, para ficar um pouquinho mais fácil, a gente tem tudo certinho, juntinho, no mundo inteiro. Como a gente está numa igreja que é una, santa, católica e apostólica, a gente tem tudo igual todos os dias do ano no mundo inteiro. Para quem já teve o prazer de ir numa Santa Missa em algum outro estado ou em algum outro país, você vai saber que mesmo que vocês não entendam nem o que a pessoa está falando, vai ser a mesma Santa Missa no mundo inteiro. E o melhor de tudo isso é que todo momento no mundo tem uma Santa Missa acontecendo. Então, a Eucaristia para a gente é um ciclo eterno e 24 horas por dia. Acho que essa é a parte mais bonita. A gente sempre tem Jesus no mundo inteiro, vivo com a gente. Então, eu acho que isso é o mais como é que eu posso falar? É uma das honras maiores que a gente tem de ser católico, porque a gente tem Jesus Cristo com a gente é a única igreja, a gente é a única religião que realmente tem Jesus Cristo com a gente todos os dias ali, vivo, e ele não para em nenhum momento, né? Então, eu acho que essa é a parte mais bonita de todas, ainda mais hoje, que é sexta-feira, que a igreja coloca como os mistérios dolorosos, porque foi o dia que Jesus foi crucificado na paixão de Cristo, numa sexta-feira. Então, eu acho que é a forma mais fácil da gente entender do porquê que a gente tem todo esse calendário, do porquê que a gente tem toda essa forma de lidar e por que a igreja separou dessa forma. É para a gente ter um norte, para a gente não ficar perdido, para a gente ter uma luz no final do nosso túnel. A igreja para a gente é como Cristo para a gente, ela é a luz da nossa vida. Então, se a gente fica perdido, eu acho que todo mundo já passou por isso, ou às vezes até está passando por isso nesse momento, se a gente não tem para onde ir, a gente realmente se perde. O mundo é muito convidativo para a gente. É muito mais fácil você se afastar de Deus do que você ficar perto dele, né? A gente sabe que tudo vai contra para que a gente seja de Deus. Então, a ideia da igreja é nos ajudar a ficar cada vez mais próximo. Então, que eu possa renunciar a mim mesma e seguir a Cristo. Então, pegue sua cruz, renuncie-se e siga-me. Essa é a ideia da igreja católica. Então, quando alguém fala que ser católico é fácil, a gente sabe muito bem que ser católico, ao contrário, é totalmente difícil. Então, por isso que muita gente acaba abandonando a ideia de Cristo. É mais fácil você seguir uma religião que você pode casar 500 vezes, você pode fazer o que você quiser, da forma que você quiser, do que seguir uma igreja que realmente tem tudo certinho, tudo há 2000 anos separado nas 3 bases que a igreja católica tem, que é a Sagrada Escritura, que é a Bíblia, porque ela não caiu né, do céu, e a nossa Bíblia completa, né? A gente tem o magistério, que é muito importante, e a gente tem a parte do sacerdócio. Então, assim, é muito importante que a gente siga essas 3 bases. Então, muitas vezes a gente vai se questionar ao longo da vida, tá? Isso pode acontecer comigo, com você, com qualquer um de nós, onde você vai ter uma dúvida e você vai chegar para o seu pároco e vai perguntar assim, um exemplo, tá, gente? Eu estou em pecado mortal. Eu não sou casada na igreja e eu quero comungar. Pode ser que você chegue com um pároco em algum lugar que não tem uma diretriz tão boa assim, acho que vocês vão entender do que eu estou dizendo, né, que é a famosa TL, principalmente. Ele vai falar para você, não, tá tudo bem, pode comungar. O que eu aconselho? Não faz exatamente o que ele vai te falar naquele momento. Procura mais opiniões, mais informações, a veracidade daquilo. Por quê? Embora um sacerdote seja o ápice de qualquer igreja, tá? Ele tá ali, ele é
a nossa luz, assim digamos. Sem eles a gente não tem a Santa Missa, a gente não tem a Eucaristia. Eles também são humanos, eles também são falhos, tá? Então acontece muito, principalmente, da gente, ao longo da vida, escutar que a Igreja Católica matou milhões, perseguiu milhões, que o padre fez isso, aquilo, que aconteceu não sei o que, não sei aonde. Gente, nós somos seres humanos. O padre sente dor, ele sente medo, ele sente vergonha, ele sente remorso, ele sente todos os sentimentos que a gente tem. Ele não deixa de ser um humano, ele não é um robô. Embora a palavra padre vem de pai, né, ele é como se fosse um pai pra gente, a gente sabe, muitos aqui já tem filho também, sabe disso, nem sempre a gente como pai e mãe tá certo. A gente às vezes quer o melhor pro nosso filho, mas não necessariamente o que a gente acha o melhor é o melhor para ele. Então, o que eu aconselho? Procura. Como a gente tem 3 bases, é importante a gente entender que a partir dessas bases a gente tem as diretrizes do que pode ou não pode. Então, se o padre chegou e falou para você que você pode, e você foi lá e viu que a partir do código canônico e da Bíblia está falando que não pode, você sabe que aquilo não pode. Entende? Então, a gente tem tudo para fazer certo. Basta a gente querer, o que não é fácil. Essa é a parte mais difícil de todas. E aí, voltando para a parte do ano novo litúrgico. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. O ano novo litúrgico, né? A gente vai separar e vai começar pela parte do advento. Então, qual é o significado do advento? O que é o advento? A semana do advento, né? Que são 4, na verdade, né? Separadas. Eu até. Deixa eu abrir aqui que eu deixei separado o negocinho para vocês. Aqui, né? A palavra advento, ela vem do latim adventus. Então, é como se fosse a espera. Essas 4 semanas que a gente tem, que a Igreja Católica separa, são 4 semanas de espera. Então, cada semana que a gente vai indo uma por uma, é uma forma da gente esperar, porque tudo que a gente viu na antiga escritura, no Antigo Testamento, foi que o Messias iria vir. A partir do momento que chega o Natal e Jesus nasce, o Messias chegou. Para a gente que é católico, o Messias chegou. Então, essa parte do advento, da etimologia dele, é uma espera que a gente tem e é um preparo que a gente tem para a chegada de Jesus Cristo. E aí, o mais legal disso tudo, deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Cadê? Aqui. A gente separa em 4 semanas diferentes, né? As que são em 3 dimensões diferentes. Primeiro de tudo que a gente vai pensar nessas 4 semanas é a memória. Então, primeiro de tudo, a gente vai pensar na memória de Jesus Cristo, que está chegando para a gente. Então, um tempo de preparo, literalmente, que é o Natal, que é a confirmação daquilo que a gente esperou por tantos anos. Por tanta gente que morreu ao longo do tempo e esperou a vinda do Messias e ele não chegou. A gente já nasceu numa época que ele veio até nós. Depois disso, a gente tem a parte 2, que é a vigília, é a espera. A gente fica aguardando, a gente fica esperando a vinda dele, até ele vir. E aí, na terceira parte, né, de tudo, é a presença de Cristo real, que é quando Jesus nasce. Até aí, a gente tem 3 partes diferentes. Eu separei 2 versículos diferentes, então, se vocês quiserem pegar a Bíblia e já abrindo, se vocês já não abriram, o primeiro é Isaías e depois é Mateus. Eu não necessariamente vou falar os 2, tá? Eu vou falar um deles, eu vou falar o Isaías, na verdade, né? Eu vou abrir aqui, se você quiser. Desculpa, Isaías não, vou pegar Mateus, que eu separei Mateus. A Bíblia de vocês, eu não sei se é a mesma da minha. A minha é da Paulus. Eu sei que muita gente tem a da Ave Maria, mas vai ser praticamente a mesma coisa que vai estar escrito. Então, 24, né? 42 a 44, está escrito assim na Bíblia. Portanto, estejam vigilantes, porque vocês não sabem qual é o dia em que o Senhor de vocês há de vir. Compreendam isto. Se o dono da casa soubesse em que hora da noite viria o ladrão, ficaria vigiando e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Por isso, também vocês estejam preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que vocês não estiverem pensando. E foi o que aconteceu. Quando Jesus veio até nós, as pessoas não estavam esperando. Jamais iam pensar que
o verbo que se faria carne, né, para quem acreditava naquela época, nasceria no meio do nada, numa manjedoura, de pais humildes, e toda a trajetória de Jesus que a gente sabe, a gente aos poucos vai descobrindo e vai entendendo um pouco mais. Então, as pessoas não sabiam, elas não estavam preparadas, exceto Maria e José, né, os dois que sabiam o que ia acontecer. Aí a gente vai para a parte de cronologia do advento, que são as 4 semanas que eu falei. A primeira de todas é a vigilância e a esperança, que é onde a gente vai começar nesse primeiro domingo do advento, que é onde a gente vai ver que a liturgia do dia vai falar sobre justamente a gente esperar e a gente aguardar a vinda do menino Jesus. Então, é o momento de a gente começar a interiorizar a vinda dele. Quando a gente fala em preparar, em vigiar, em esperar, não é preparar a nossa casa. A gente tem muito na cabeça que a gente tem que sair decorando a casa com um monte de árvore de Natal, botar Papai Noel para tudo qualquer canto, já monta o presépio. Não, exatamente é isso. A espera e a vigilância é interior. Então, é um tempo que a igreja pede para que a gente vá se preparando e se vigiando para o que vai acontecer. Quando chega na segunda semana, que é o segundo domingo do Advento, a gente tem o convite, a nossa conversão e preparação interior. Então, é quando a igreja realmente prepara para que você realmente espere para que o menino Jesus entre na sua casa, no seu lar e principalmente dentro de você, que a gente seja um templo vivo do Espírito Santo. Então, que a gente realmente esteja preparada para aquilo que vai acontecer, que é o nascimento de Jesus. Que a gente realmente se converta, não da boca para fora. Não é eu montar um presépio ou qualquer coisa do tipo que vai fazer com que eu realmente esteja preparada, mas sim eu fazendo jejum, oração, penitência, lendo a liturgia e me aproximando mais de Jesus. Então, é aquela mesma questão da Semana da Páscoa, é você preparar para o que vai acontecer. Terceiro domingo é o Gaudê, né? Que é o domingo da alegria. Para quem não sabe, o domingo Gaudê, que é o domingo da alegria, Jesus Cristo está vindo, a alegria de ter ele aqui com a gente. A gente já nasceu sabendo que ele veio, que o Messias já veio, já passou por aqui, então a gente tem a possibilidade de ir até o céu. Mas imagina para quem estava naquela época, a alegria, depois de tudo que estava acontecendo, de saber que Jesus realmente estava ali, estava para nascer. E o quarto domingo de Maria, né? Que é o acolhimento de Deus. Ela que disse sim, né? Para o Verbo encarnado, e o Espírito Santo, em assim, dentro dela habitou. Então, o quarto advento, ele é dedicado à Nossa Senhora. Sem ela, Jesus talvez não tivesse vindo até hoje, não sei. Afinal, ela era a mulher das mulheres. Ela... Então, imagine só, se a terra que ele pisou é santa, imagina o ventre que o gerou. E a gente parar para pensar, Maria não só gerou Jesus, ela o acolheu e foi templo de Jesus até os 30 anos dele. Então, Jesus estava ali com Maria, e claro, São José, que é tão importante quanto, né, nessa história, né? Ela estava ali. Foi ela que deu de mamar, então ele, no seio dela, ele estava ali para ser alimentado. Foi eles que ensinaram para eles educação, foram eles que ensinaram Jesus a ser carpinteiro, a ler, a escrever, tudo. Porque eles eram pais, eles são os pais de Jesus. Então, é muito importante que a gente tenha um dia para dedicar a ela, né, a Nossa Senhora. E por último, né, não menos importante, quando acaba toda essa parte do advento, a gente vem para a véspera de Natal, que é dia 24, que é dia 25, né, que é o dia de nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é quando realmente a estrela mais linda, mais maravilhosa, está lá no céu em Belém, mostrando que Jesus nasceu, né? E é quando realmente os 3 reis magos vão até Jesus Cristo, nosso Senhor. Bora lá. A gente sabe que geralmente tem a coroa do advento, né? Qual é o significado da coroa do advento? Eu vou contar a história para vocês real da coroa do advento, tá? Quem inventou a coroa do advento não foi a igreja católica, foi a igreja anglicana, tá? Para quem não sabe, a igreja anglicana foi criada pelo rei Henrique, tá? Ele era católico e, em um certo ponto, ele quis casar com a amante dele. A igreja católica falou, não, porque aqui não é bagunça, você casa uma vez com essa pessoa,
E é ela que você vai morrer com ela, porque vocês são um só corpo, uma só carne, e a gente não consegue separar vocês em dois. E aí ele ficou, nossa, transtornado. Ele falou, então é assim, eu vou mudar tudo. E ele fez a própria religião dele, né? A própria, como é que fala? Não é nem a própria religião, mas ele fez a própria versão dele da Igreja Católica. Ele pegou alguns pontos da Igreja Católica e fez a dele para ele poder casar de novo, e casou com a amante, morreu com a amante dele, né? Então, a coroa do advento não foi a Igreja Católica que fez. A coroa do advento foi adotada, tá? Ela começa a aparecer em 1920, realmente, pela Igreja Católica, mas se diz que o primeiro a fazer realmente a coroa oficial foi, naquela época, o pessoal da Igreja Anglicana. Por quê? As crianças, naquela época, perguntavam muito quando que ia ser o Natal? Quando vai ser o Natal? Quando? Naquela época a gente não tinha acesso a tudo que a gente tem hoje para saber o dia, a hora, etc. Então, o que eles fizeram? Eles decidiram ter as velas. O que é muito comum, talvez você até tenha, né, na sua casa, é a gente colocar uma vela verde, uma vela rosa, uma vela roxa e uma vela branca, ou uma vela amarela. A Igreja Católica não adota esse tipo de vela, tá? A Igreja Católica, os certos são roxa, de acordo com a nossa liturgia, primeira semana. Segunda semana também é a roxa. Terceira, a rosa, tá? Que é a semana, é o dia da alegria, quando os padres usam rosa, só tem 2 épocas no ano, é o meu domingo favorito, que é a cor rosa. Então, vocês vão ver que os padres também têm essa questão das vestimentas. Então, terceira semana, rosa, e a última, roxa. O que pode acontecer é que na Irlanda eles adotaram a branca depois, quando chega o Natal. Ou eu vi que a amarela também, mas a Igreja Católica adota a branca no máximo. Então vai depender muito da cultura do lugar. Então, se você tem aí 4 velas e nenhuma delas são 3 roxas e uma rosa, é porque provavelmente você comprou da Igreja Anglicana, a coroa do advento. Então você está usando algo que não necessariamente está em comunhão com Roma, com a Igreja Católica, tá? Então, é basicamente essa parte. E aí, o advento nada mais é do que a gente, semana a semana, ir acompanhando a parte de núcleo de tudo que está acontecendo da liturgia. Já falei um pouquinho sobre isso agora, né? Para quem não sabe, os padres, eles sempre usam roupas de cores diferentes. Então, provavelmente você já chegou na missa e viu que o padre estava com uma roupa ou roxa, ou minimamente a estola, que é aquele, como se fosse um chale que eles usam, né? Era roxo. O rosa, que é só 2 vezes no ano, então é mais difícil de você ver. O branco ou o dourado. O verde, o vermelho e o preto. Como que funciona essas cores? O roxo, geralmente, é mais em semanas de, como que eu posso falar, de preparo da Igreja Católica. Então, geralmente o roxo ele é usado na semana do Advento, né, nessa parte da preparação, nessas 3 semanas, e na semana da Quaresma, né? O roxo na liturgia, ela é a cor para aquele momento que a gente tem de se resguardar para o que está acontecendo, tá? Então, eu peguei aqui uma parte do Código Canônico, deixa eu só descer aqui, ó, que é a parte de preparação. Então, só é usada nessas 2 semanas, e ela tem um significado de penitência, não uma penitência muito forte, mas uma penitência leve, e isso na parte do advento, e é uma penitência mais acentuada na quaresma. Depois a gente vai para o rosa. O rosa na Igreja Católica simboliza a alegria, então a gente tem duas partes do ano, o rosa geralmente. No terceiro domingo do Advento, que é agora, né, a gente está chegando nessa parte do preparo, e a gente tem no domingo Laretai, né, que é na quaresma, que também é o mesmo esquema do porquê, né, do Advento. A gente tem o branco ou dourado, né, que a Igreja Católica geralmente ela usa em Natal, Páscoa, festas marianas, festas que têm a ver com Jesus Cristo, de todos os santos, que não são mártires, tá? E significa pureza, alegria e glória. E também muitos são usados em casamentos, tá? Para quem já casou na Igreja Católica, seu padre deve ter usado branco ou dourado. Depois a gente vai para o verde. O verde é usado sempre no tempo comum, então a probabilidade de você ver um padre indo na missa de verde é muito maior, porque mais de 50% do ano ele está ali usando
a cor verde. Depois a gente vai para o vermelho. O vermelho, geralmente, ele é usado na semana de Pentecostes, né? Que é depois, né, da Semana Santa, né? Depois dos 40 dias, né? Para quem não sabe. Ele é usado também em festas de mártires. Então, mártires são aqueles que morreram pela igreja, que são o caso de todos os apóstolos, menos João. É o único que morreu de forma natural. Então, todos os apóstolos são considerados mártires. E não só os apóstolos, mas a gente tem outros exemplos de santo, como São Maximiliano Kolbe e outros que realmente deram a vida pela Igreja Católica. Então, eles foram mortos, mas eles nunca negaram sua fé. Então, por isso, eles também são considerados santos e mártires pela Igreja Católica. Também é usado no Domingo de Ramos e na Memória da Paixão, que simboliza sangue, martírio e fogo do Espírito. Então, são as 3 épocas que a gente usa o vermelho. E, por último, preto. Preto, eu estava até tentando lembrar, a última vez que eu vi um padre de preto, mas é muito difícil. Mas ele geralmente usa no finados, né? Na data de finados, como uma simbologia de luto. E, às vezes, numa missa de 7º dia. Mas, assim, é muito raro você ver um padre usando preto, porque não é obrigatório. Então, alguns acabam nem usando, tá? Muitas paróquias nem têm tantas condições de ter tantas roupas de tantas coisas. Então, geralmente, o padre ele tem toda a vestimenta dele, que é a alba, estola e a casula, né? Que, conforme ali ele vai fazendo no dia a dia dele, ele coloca toda a paramentação para poder estar entrando na Santa Missa, e ele tira assim que acaba a missa. O padre não fica andando por aí com a roupa, tá? Então, basicamente, isso tudo vai seguindo um passo a passo, inclusive tudo que tem a ver com a missa, tá? Não é só o padre que está vestido com aquelas cores. Tudo que tem a ver com a igreja vai estar a desrespeito com aquelas cores. Então, tudo que for de detalhes que tiver também vão ser de acordo com a cor que está ali, tá? Então, a Igreja Católica sempre vai ser dividida dessa forma, isso nunca vai mudar, porque é uma regra da igreja, tá? Se eu estiver falando rápido, vocês podem falar, viu, gente? Então, a gente vai para a parte de simbolismo litúrgico. Se a igreja de vocês não inaugurou, tá para inaugurar, né? A gente sempre tem a coroa do advento. A Igreja Católica começou em 1920 realmente a adotar mais a coroa no dia a dia, e hoje a gente tem essa coroa adotada, que aí são das cores que eu falei, que são roxo e rosa. Além da coroa do advento, que geralmente ela é circular, porque significa a aliança que a gente tem com Jesus, né, com Deus, que é uma aliança eterna, então o círculo ele nunca acaba, ele nunca tem começo, meio e fim. As velas são das semanas, então da parte do preparo a gente vai acendendo cada semana uma vela. Geralmente no meio a gente coloca Sagrada Família ou Menino Jesus, vai depender de cada um, ou às vezes até a vela branca simbolizando Jesus, então ela é a última a ser acendida. E sempre tem ramos verdes, né, para simbolizar geralmente o nascimento de Jesus, a forma que ele nasceu, como uma forma de lembrar que ele veio de uma forma humilde. Depois a gente tem o presépio. Para quem não sabe, o primeiro presépio que se sabe na Igreja Católica que realmente teve uma representação e que se tem conhecimento e tudo certinho, foi por São Francisco de Assis. Ele fez o presépiozinho ali para tentar representar como que foi o nascimento de Jesus. Foi numa pregação que ele estava tentando fazer com que as pessoas entendessem como Jesus veio ao mundo, tá? Depois a gente tem o símbolo da luz, né, da estrela, geralmente a estrela de Belém, e a luz que são as velas, né, e candelabros durante a igreja, porque Jesus é a nossa luz. Ele já nasceu sendo a nossa luz no céu, como a estrela mais forte, mais radiante, mais brilhante que tinha no céu. E assim a gente faz tudo que simboliza Jesus, geralmente tem a ver com luz, porque tudo que há de bom é a luz, e tudo que há de luz e de bom é Jesus, sempre vai ser. Ele é o começo, meio e fim, ele é a vida, ele é o amor, tudo que tem de bom é ele, e tudo que se afasta dele é as trevas. Então, Jesus é o nosso símbolo de vida. E por último, geralmente a gente tem a parte do incenso, dos núcleos de altar e flores, que são a decoração que a gente tem em geral, que a gente vai adotando de cada igreja usa uma flor diferente, deixa ela bem bonita, bem paramentada, porque querendo ou não é uma alegria, porque o Messias finalmente chegou pra gente. Então tudo aquilo que foi esperado se concretiza. Acabando, prometo. Agora a gente vai para a parte prática antes da gente acabar, que é, vou pedir para vocês pensarem, tá, em uma palavra que para vocês significa Jesus.
tá? Então, quero que vocês coloquem aqui no chat. O que para vocês significa Jesus? O que significa essa parte de advento? Como você se prepara para essa semana do advento? E aí eu vou dar um segundinho para vocês colocarem no chat. Se não conseguir, não tem problema, tá, gente? É só para... Envia amor, vida, Salvador, esperança, presente divino, salvação. Perfeito. Paz. Perfeito. Tudo isso é o que a Igreja Católica pede para que a gente realmente se prepare. Então, eu pedi para vocês colocarem o que lembra, né? O que para vocês significa, porque realmente Jesus é tudo isso. Então, tudo que é bom, a gente só consegue pensar em coisa boa com Jesus, né? Não dá para pensar em nada ruim com ele. Não tem como você pensar em nada ruim, ele já veio na perfeição. Então, essa época pede para que a gente se prepare para ele. Então, a aula de hoje foi justamente para falar do advento, porque a ideia é que a gente comece juntos, principalmente, se preparando, porque a Igreja Católica é uma só. E a gente é irmão em Cristo. A ideia é justamente a gente ir para o céu e lá a gente realmente é 100% irmãos. Então, que a gente possa se preparar ao longo desse tempo, entendendo mais de como funciona, do porquê que acontece, da gente se preparar. Aí eu coloquei aqui vela, quem puder se preparar com a coroa do advento mesmo, porque acho que é uma forma mais fácil até da gente interiorizar aquilo que está acontecendo. Querendo ou não, principalmente a gente que é brasileiro e católico, a gente precisa do visual. A gente é muito de visualização mesmo. É muito mais fácil a gente rezar quando a gente tem um terço mais bonito, por exemplo. É muito mais fácil você prestar atenção em uma aula quando tem desenhos do que só escrita. É muito mais fácil você ler uma Bíblia que é mais bonita do que uma coisa, sei lá, entre aspas, não tão chamativa. Então, que a gente possa preparar. E aí eu coloquei por último, meu presente para Jesus. Qual é a ideia, tá? Vocês, com vocês mesmos, eu vou convidar para que vocês ofereçam, durante essas 4 semanas, de acordo com tudo que eu fui falando que cada semana representa, ofereçam algo a Jesus. Então, que a gente todos juntos possa preparar de alguma forma a nossa vida, a nossa casa e nós mesmos para a vinda dele. Então, Bia, eu não tenho presépio. Eu fui comprar meu presépio agora, tá, gente? Eu também não tinha presépio antes. Eu tinha um mini para falar que eu tinha, mas não tinha. Não necessariamente você precisa comprar algo ou fazer aquilo que você não tem na sua casa. Mas às vezes você pode pegar um papel na sua casa, escrever uma carta para Jesus, ou escrever aquilo que você está sentindo, oferecer a ele, né, aquilo que você está passando naquele momento, dentro da sua interiorização, seguindo as 4 semanas do Advento. Então, vou até voltar aqui para vocês lembrarem, para ficar um pouco mais fácil de explicar. Aqui. Então, na primeira semana, a esperança do Salvador. Então, é aquele domingo que a gente monta a casa. Então, se você tiver alguma decoração, alguma coisa, decora a sua casa inteira, põe tudo que você tem direito, mas sem esquecer que Natal não é Papai Noel, não é vermelho, tá? Não é Coca-Cola, que foi quem inventou o Papai Noel, não é a famosa árvore em si de Natal, mas sim Jesus. E é ele que está vindo, né? Que veio para nós no Natal. Depois da segunda semana, a conversão e uma preparação. Então, quem pode vai se compensar, né? Literalmente, vá conversar com o seu pároco. Tente melhorar o seu interior de oração. Então, Bia, não estou indo tanto na missa, vai na missa, tá? Não esquece que é pecado também faltar na Santa Missa de domingo. Ou já vou todo domingo, vai em outra missa, outro dia da semana, se você puder. Realmente prepara você mesmo para aquilo que está acontecendo, tá? Terceira semana, que é da alegria. Então, é uma semana de amor, de paz, esperança. Então, faz uma carta com tudo que aconteceu de bom na sua vida. Eu tenho certeza que alguma coisa tem para agradecer esse ano. Não é possível que não tenha alguma coisa, nem que seja minimamente pela vida que Deus te deu. Hoje eu acordei, eu tenho saúde, eu tenho comida na minha mesa, eu tenho um lar em cima, né, da minha cabeça. Quantas pessoas não teriam
não se matariam para ter o mínimo que a gente tem. A gente pode reclamar e falar que a gente não é perfeito, que a gente não tem tudo, mas a gente tem tudo aquilo que é necessário. E a gente sabe muito bem disso, que às vezes a gente tem mais do que o necessário, e mesmo assim a gente reclama e nunca está feliz. O quarto domingo, a gente possa dedicar a Nossa Senhora, ler a passagem bíblica de quando Maria foi convidada, né, a gerar em seu ventre Nosso Senhor, entendeu a importância de Maria da nossa vida, às vezes estudar um pouquinho mais sobre ela, aumentar a nossa devoção à Nossa Senhora, assistir um filme, tudo que nos leve para mais perto de Jesus, porque essa é a ideia e essa é a intenção de Nossa Senhora sempre. E, por último, quando a gente estiver ali no Natal, não esquecer que a missa do Natal é mais que necessária. Então, vá, leve sua família se você puder, mesmo que às vezes alguém tem alguma religião diferente, alguma coisa, tenta levar com você. Às vezes o seu marido, sua esposa, seus filhos não são convertidos, mas tenta levar, tá? É importante porque, querendo ou não, é um momento tão bonito. É quando Jesus realmente está ali, ele nasceu e está ali com a gente. É quando a gente está ali unidos como irmãos em Cristo, sabendo que o Salvador chegou e ele veio e a gente tem a possibilidade de ir para o céu. Então, embora a gente seja humano, pecador, erre, acerte todos os dias, a gente ainda pode ser santo. Então, essa é a ideia da igreja, é que a gente possa ser santo, nem que seja paulada, mas que a gente possa ser santo. Então, é basicamente isso que eu preparei para hoje, né? Eu vou falar para vocês, se vocês tiverem dúvida ou qualquer coisa, pode abrir o chat, pode perguntar, pode falar, pode, sei lá, comentar alguma coisa que eu não comentei, enfim, fiquem à vontade, tá? Deixa eu ver aqui. Nenhuma dúvida, nada? Tá, abrir aqui. Vou sortear o presépio. Gente, não. Meu filho, não. Eu quero presépio. Não pagou nem o miojo. Não, seu miojo tá aqui. Pior que eu comprei. Tá aqui o miojo. É como Nessa eu não caio mais. Gente, meu Nós chamamos presépio. Eu tenho ciúmes do meu presépio. Eu sempre quis ter um presépio completo, grandão assim. Mas foi a primeira vez que eu realmente comprei. Fiquei tão feliz. Culpa da Fabi, tá, gente? Mas o preço estava ótimo, inclusive. Obrigada, Ruchelli. Fiquei um pouquinho nervosa, mas tudo sob controle. Por onde começamos a ler a Bíblia? Então, eu te aconselho você começar a ler a Bíblia fazendo a Lectio Divina, sendo bem sincera com você. O que a igreja fala, muitas vezes, é para a gente começar pelo Evangelho de Marcos, tá? Para você entender mais, começar realmente, às vezes, por um norte, se você quer ler a Bíblia com mais frequência. Mas eu te aconselharia começar pela Lectio Divina. Eu até peguei, eu já comprei uma, provavelmente não vai ser a que eu vou usar, mas, ó, eu peguei uma aqui, é do ano que vem, tá? Essa daqui é da Paulus, é o dia a dia com o Evangelho, e ele tem tudo comentadinho, não sei se dá para ver direito. Quando você abre, se chama Lectio Divina, tá? Que, na verdade, é diário orante. Então, é uma forma de todos os dias você ler a liturgia, você vai ter um momento contemplativo, então, o ideal é que você pare, acenda uma vela, tem um cantinho, faça silêncio, interiorize o que vai acontecer, reza, pede pela vida do Espírito Santo para poder te guiar, né, naquele momento. E aí, você vai abrir, ó, vou pegar aqui do primeiro dia do ano, ó. A minha tem espaço para você escrever. Aqui vai estar todo o evangelho do dia. Então, o que eu tinha falado que a igreja separa o evangelho todos os dias ele vai ter evangelho. A ideia da Lectio Divina é que você leia, você tente entender o que Deus está querendo falar com você naquele momento. Então, li, eu vou lá e anoto tudo o que eu entendi, ou o que eu acho que está acontecendo, ou, enfim, o que eu acho que Deus quer falar comigo. E você traga para o hoje. Então, o que Deus quer falar com você naquele momento? A gente sempre lembra que a Igreja Católica a gente juntou tudo que está na Bíblia, mas a gente não tirou isso aqui do céu, né? Eles juntaram de tudo que aconteceu na história de Jesus. Então, se a gente fala que a Bíblia é uma coisa antiga, ou nos tempos de hoje não acontece mais, isso é como se a gente falasse que a palavra de Deus é uma palavra morta, e não é.
é uma palavra viva. Então, a gente tem que viver o evangelho todos os dias. Então, a ideia é que você traga para você. Então, por exemplo, vai ter um dia que você vai ler o evangelho, que já aconteceu comigo várias vezes, e aí você vai falar, nossa, eu acho que esse evangelho está pedindo para que eu silencie mais. Às vezes eu tô falando demais, eu tô criticando demais, às vezes você tá resmungando demais, e não é isso que Deus quer para sua vida. Ele quer que você tente melhorar todos os aspectos da sua vida. Ou, o evangelho de hoje pede para que eu ajude mais os meus irmãos. Nossa, qual foi a última vez que eu ajudei alguém? Qual foi a última vez, sei lá, que eu ajudei um morador de rua? Doei uma roupa minha que tá lá parada. Tenho algum dom, alguma coisa, sei lá, eu faço crochê, posso fazer uma manta e doar. Qual foi a última vez que eu fiz algo por alguém que não seja eu mesma, sabe? Então, sempre, de alguma forma, a palavra de Deus vai falar com você e você vai tentar entender o que ele quer para sua vida. A gente sempre tem pontos a melhorar no dia a dia. Então, é um convite à nossa conversão. Então, vai ter dia que você vai estar reclamando demais, vai ter dia que você vai estar insatisfeito com aquilo que você tem, e aí é uma forma de Deus até dar um tapinha em você e falar, ó, você está reclamando daquilo que eu te dei, que um dia você chorou pedindo para mim. Então, eu te aconselharia realmente fazer a Lectio Divina, e aos poucos, com a liturgia do dia a dia, e você já ter tudo certinho, você não fica perdida. E aí, outro ponto também para você começar a ler a Bíblia, o Frei faz sempre aquela mini humilha de 6 minutinhos ali no dia a dia, escuta ela como a primeira coisa do seu dia. Eu geralmente faço me arrumando, é rápido, é prático, é fácil. Então, Bia, eu não tenho paciência para escrever, eu não tenho paciência para ler. Veja a humilha do Frei, às vezes no carro, no trânsito, enfim. E aí tem outros padres que também fazem, às vezes eu assisto também com o padre Paulo Ricardo, que também faz. A dele é um pouquinho maior, geralmente tem uns 23 minutos, mas também é o mesmo esquema. Então, tem várias formas e vários meios. Bia, não tenho dinheiro para comprar, não tem problema nenhum se você não tem condições, gente. Às vezes você não tem dinheiro nem para comprar, às vezes você não tem uma Bíblia, tá? Nem todo mundo tem as condições. Eu me sinto muito grata por ter, né, acesso a isso. Mas tem aplicativos que também vão ter a Lectio Divina, então eu gosto muito do aplicativo Capela, que é novo da minha biblioteca católica, eu gosto muito da minha biblioteca católica, e lá você vai entrar, vai ter liturgia do dia, ou vai estar escrito homília, depende do aplicativo, você já sabe que vai estar ali falando o que é para você estar lendo no dia. E você vai lá, hoje é dia 28, então você vai abrir na liturgia do dia 28, vai ler e vai fazer aquilo. Como você não tem, teoricamente, né, você não vai ter acesso à agenda já pronta, pega um caderno que você tem na sua casa e escreve. Foi assim que eu fiz até eu ter uma Lectio Divina. Eu escrevia onde dava, e aí, com o tempo, você compra uma, ou se você achar que não é necessário, você não compra uma. Eu acho mais fácil, mas vai de cada um. Então, acho que é isso. Deu para entender? Oh, Jesus! Eu me empolguei, gente. Peraí, deixa eu falar. Não sei se deu bug, porque para mim não apareceu. Gente, que triste. Que eu tô pelo celular, tô roteando, eu acho que por isso que não estava aparecendo para mim. Eu vou até deixar depois você como administradora também, que se bem que eu não sei nem fazer isso. Mas, tudo bem. Depois eu vou passar o conteúdo pro pessoal. Semana que vem tem mais. E foi a primeira aula, vivendo e aprendendo também. Ótimo. Super esclarecido. Obrigada. Amém. A ideia é ajudar, porque eu sei que a gente fica tudo perdido, né, gente? Se não é o Frei puxando a gente para fazer quaresma, para fazer 40 dias com São Miguel Arcanjo, o resto do ano a gente fica num limbo. A gente não sabe o que a gente faz, para onde a gente vai, por onde a gente começa. A gente acaba perdendo a fé e principalmente esfriando na fé. Então, o maior risco de todos não é na quaresma ou nos 40 dias, ou até agora no advento, que a gente fica mais próximo da igreja. É fora disso, que é o tempo comum que a gente se perde, que é onde fica mais atrativo você faltar no domingo e ir num churrasco de família,
fica mais fácil a gente não querer rezar mais, enfim, e é por isso que a gente até faz o Santo Terço todos os dias. A ideia é a gente sempre ter uns aos outros para se ajudar, porque a gente realmente fica muito perdido. Nossa Senhora. Bom, eu vou mandar o PDF no grupo, até porque o pessoal não foi aceito no grupo.